Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Juntos na mesma direção. Meu nome é Thiago Raposo. Estou entrando aqui para bater um papo bem legal e interessante com vocês sobre um tema muito legal. Eu vou fixar o tema aqui para as pessoas que entrarem durante a live não ficarem perdidas, né? Saber de qual assunto está sendo tratado. Ah, se todas as pessoas que fizessem live fizessem isso e fixassem o tema. Aí você entra no seu Instagram, você vê que tem uma live acontecendo, você entra, vê o tema fixado e decide ali se você vai ficar ou não. Às vezes você entra no meio, pega uma partezinha e, enfim, abandona, mas se estivesse ali fixado o tema. Então tá fixado o tema. Você que está acompanhando no gravado depois não consegue ver, né, as coisas que estão fixadas aqui, mas o tema é Fórmula do Amor, a Fórmula do Amor. A tão falada e cantada, né, Fórmula do Amor, Léo Jaime, Paulo Toller, Kid de Abelha, já cantavam lá na década de 80, né? Ainda encontro a fórmula do amor. Essa forma tão procurada, as pessoas que geralmente estão no relacionamento e, enfim, vê algumas psicólogos, terapeutas respondendo perguntas na internet, no YouTube, canal de YouTube, geralmente fala, né? Qual é a fórmula, qual é a dica para ter um relacionamento legal, como se existisse realmente ali, enfim, uma receita de bolo. Pegue duas medidas de comunicação, três de amor, unte a forma com paciência e tal. Enfim, é o que a gente vai conversar sobre isso hoje aqui nessa live. E eu trouxe esse assunto porque eu acabei de gravar um Reels, acabei de publicar, inclusive, né? Nós estamos agora, são 6 horas e 8 minutos, e eu acabei de publicar, sei lá, 4 minutos atrás no Reels, sobre a fórmula do amor, enfim, tava lendo sobre isso e tudo mais, e resolvi falar um pouco mais numa live, porque o Reels geralmente a gente tem no máximo 1 minuto e meio, então ali é muito rápido, realmente a gente coloca ali os tópicos, mas eu pensei, não, a fórmula do amor merece uma live, né? As pessoas precisam compreender um pouco mais sobre essa questão da fórmula do amor. Só antes de começar, rapidamente, né, dando aquele recado rápido, recado não, enfim, mas explicando o porquê do Juntos na Mesma Direção, esse perfil onde eu, Thiago Raposo, que sou terapeuta de casal, venho aqui quase que diariamente entregar conteúdo, seja através de live, seja através de Reels, de cortes e tudo mais. Estamos também no YouTube, no Facebook, no TikTok, enfim, estamos em todos os lugares da internet. O Juntos nasceu da seguinte forma, né? Eu, como terapeuta de casal, eu percebi em 2020, 2021, 2022 um aumento gigantesco da demanda de pessoas procurando por terapia de casal. E eu comecei a perceber padrões também. Eu via, nossa, o casal E, A, casal B, o casal C, o casal D, parece que é a mesma coisa. Que eles estavam, sabe, se entregasse isso aqui para os 4 casais, eles resolveriam a vida deles. Enfim, teriam um relacionamento que vale a pena ser vivido. Então, com essas duas observações, está crescendo o número de pessoas atrás de terapia de casal. E todas as pessoas que vêm estão procurando exatamente a mesma coisa, está faltando exatamente a mesma coisa. Então eu criei o perfil para vir entregar um pouquinho dessas coisas para vocês gratuitamente, para que vocês possam consumir isso, trazer para o relacionamento de vocês, aplicar. Não basta só ouvir o que eu estou falando e não aplicar. É necessário um pouquinho de energia, de tempo para fazer isso dar certo. Mas vamos lá, vamos começar. Chega de recado, chega de explicação, vamos começar a falar sobre a fórmula do amor. E infelizmente não tem fórmula mágica, né? Existe uma fórmula, mas é uma fórmula trabalhosa. A gente vai chegar nela, a gente vai destrinchá-la ao longo dessa live. Mas fórmula mágica não tem. Pega um fio de cabelo dele e faz um chá com a cueca e coisas do tipo. Enfim, algumas pessoas têm essas crenças e a gente diz que crenças possibilitadoras a gente não combate. Se essa é a sua crença e se você confia nisso, faça, enfim, vai que, por focar tanto nisso, vai que essa crença sua se autorrealize. Mas, trazendo realmente aqui para o campo da terapia de casal, o que a gente observa é que realmente não existe uma fórmula. Por quê? Porque o amor é uma emoção muito complexa. Existem diversos fatores que acabam influenciando nessa questão do amor. Por exemplo, a atração. Para que o amor aconteça, é necessário que exista ali uma certa... E não estou falando simplesmente de atração sexual. Eu estou falando também de atração sexual. Mas todos os tipos de atrações que possam existir num relacionamento. Então é necessário que exista atração, por exemplo. Então se a gente está, enfim, pensando em desenvolver uma fórmula aqui, não uma fórmula mágica, mas uma fórmula pensada, como se fosse um método para você seguir, a primeira coisa é essa. Como que está o nível de atração entre vocês? Entre você e o seu parceiro e a sua parceira? Se esse nível está caindo, comece a trabalhar. Atração é uma parte importante. O que você pode fazer para que você possa melhorar o nível de atração? Atração de, enfim, de querer estar junto daquela pessoa. Porque às vezes quando o relacionamento começa a ficar desafiante, quando vocês começam a chocar um com o outro, até a vontade de ficar perto um do outro começa a ir embora.
esse tipo de atração, de fazer passeios juntos, de fazer viagens juntos, de terem planos juntos, de, sabe, de dar um passo à frente juntos. Então, quando o nível de atração já não está legal, é onde você começa a ter que começar a fazer algumas intervenções. É o início de algumas intervenções que você precisa trazer. Intimidade. Intimidade, mais uma vez, eu não estou falando de intimidade sexual. Eu estou falando também de intimidade sexual, mas eu estou falando de intimidade como um todo. Qual é o nível de intimidade que vocês têm? Vocês conversam sobre os seus problemas? Você se expõe para ele ou para ela? E ela se expõe, ele se expõe para você também. Vocês têm esse nível de intimidade, de troca, de falar de coisas mais desafiantes, difíceis, ou falar difíceis mesmo, de coisas difíceis na sua vida? Ou não, essas coisas você guarda para você mesma, essas coisas você já não tem tanta abertura, essas coisas, enfim, você já tentou em algum momento, não deu certo e você desistiu. Como é que está o nível de intimidade do casal? Um casal sem intimidade é quase que um casal sem um elo forte que une eles. A intimidade cria um elo muito forte entre o casal. E a intimidade significa também, sabe, mostrar as suas vulnerabilidades. Homens geralmente têm mais dificuldades, né, de se mostrar vulnerável, porque existe toda uma criação, toda uma questão de criação, de mentalidade, de que ele não pode se parecer, enfim, vulnerável. Existem, inclusive, alguns gurus que dizem que homem muito vulnerável, enfim, não serve para o relacionamento por causa da energia masculina e tudo mais. Mas a falta da vulnerabilidade não cria essa intimidade tão forte. Intimidade é também um fator importante para essa fórmula que nós estamos construindo. É uma fórmula construída, não é uma fórmula mágica. É bom que a gente tenha isso em mente. Conexão emocional. Como que está a conexão em vocês? Existe uma conexão muito forte entre vocês? Existe aquela conexão de só de você olhar para ele ou para ela, só de você sentir a energia dele e dela, ou seja, enfim, essa conexão já está tão grande que você já percebe de repente que talvez ela está no dia mais difícil, ele está no dia mais difícil, mais desafiante, que está precisando talvez de um apoio extra. Como está a conexão emocional do casal? Tá vendo que são alguns fatores? Não existe uma fórmula mágica, existe uma série de fatores que a gente precisa estar atento. Então eu quis vir conversar mais sobre isso com vocês. E comprometimento. Como está o comprometimento de vocês para fazer isso aí que vocês estão vivendo? Seja um casamento, seja um namoro de longo prazo, uma união estável, como está o seu comprometimento de fazer isso estar certo? Quando nós falamos em comprometimento, a gente fala também do monte de coisa. Então tá vendo como enfim, eu comecei falando, né, o amor é uma emoção complexa demais e tudo mais, porque existem alguns fatores e existem subfatores embaixo desses fatores. Comprometimento com relacionamento, falando sobre questão de não traição, de respeito. Comprometimento com as palavras. A palavra no sentido, eu te dei a minha palavra sobre isso, você me deu a palavra sobre isso, dos acordos que vocês fazem. Comprometimento de crescimento um com o outro, comprometimento de ajuda mútua. Enfim, vocês se ajudam? Alguém está sobrecarregado demais nisso aí porque está faltando comprometimento de uma das partes? Então, todos os tipos de comprometimento que você pode pensar é também um dos fatores que fazem parte da construção da fórmula do amor. Para por aí, Thiago? Não, não para por aí. Tem questões de personalidade também. E isso é muito importante, questão de personalidade. Quando vocês possuem uma personalidade diferente, e é muito provável, porque a personalidade por si só, ela já é quebrada em algumas partes. Então, por mais que em alguma dessas partes vocês sejam semelhantes, em algumas outras vocês provavelmente serão diferentes. Né? São 4 partes aí da personalidade, trabalhando aí, enfim, com o modelo de tipos psicológicos do Jung, que eu gosto de trabalhar com essa ferramenta. Então existem 4 partes aí. Então mesmo que de repente vocês sejam iguais em 3, em uma vocês vão ser diferentes. Mesmo que vocês sejam iguais nas 4, existem os níveis dentro de cada um desses, enfim, desses fatores da personalidade aqui, que vai diferenciar também. E quando tem choque de personalidade, quando um tem um jeitão e o outro tem o outro jeitão, começa a dar atrito. É normal ter esses tipos de atrito, principalmente se vocês desconhecerem esses fatores. Se isso não faz parte, enfim, da sua consciência, se você não conhece essas diferenças, como é que você vai criar uma estratégia, por exemplo, para conviver com essas diferenças de personalidades? Então, personalidade também é um fator, e quando você não conhece sobre isso, fica muito mais desafiante, para que vocês consigam chegar em um acordo para viver um relacionamento que vale a pena ser vivido.
Histórico de relacionamentos, esse é um outro fator. Às vezes a pessoa vem carregando nas costas como se fosse um saco bem pesado. Ela vem carregando por onde ela passa aquele histórico dos relacionamentos anteriores. E é que acaba influenciando o relacionamento atual, né? Enfim, você tem aprendizados e traumas, né? Você tem aprendizados com as coisas que você viveu nos seus relacionamentos anteriores, mas às vezes você carrega traumas também. E aí você chega, você se relacionou lá no passado com A, B, C e D, só que agora você está se relacionando com P, com Z, enfim, do outro lado do alfabeto. Ou seja, uma pessoa completamente diferente, mas você traz coisas do histórico, seu, alguns traumas, e que você começa, enfim, a mudar talvez o seu comportamento, e de certa forma esses traumas acabam influenciando no seu relacionamento atual, sendo que a pessoa com quem você está hoje não tem nada a ver, enfim, é como se a pessoa que você está vivendo hoje estivesse pagando pelos erros que você cometeu no passado. E crenças pessoais. Nós falamos que todas as crenças são autorrealizáveis. E às vezes você tem algumas crenças de que, enfim, vamos supor que estamos falando aqui de um relacionamento heterossexual, você é mulher, está se relacionando. Opa, deu uma balançada aqui, deixa eu arrumar isso aqui para não bagunçar. Para quem está ouvindo no podcast, deu um tapa aqui na câmera e saiu tudo do lugar. É bom falar que também estamos nos podcasts, Spotify, Deezer, dá para você ouvir o programa enquanto está caminhando, fazendo a sua academia e tudo mais. Enfim, mas falando também das crenças pessoais e que elas acabam influenciando, e as crenças são autorrealizáveis. Então vamos supor que nós estamos falando de um relacionamento heterossexual aqui. E aí a mulher tem aquela crença de que todo homem não presta. Homem não presta, homem é isso, homem é aquilo. Aquelas crenças que vem carregando. Às vezes a gente até instala as crenças de brincadeira, fala num tom de brincadeira, mas a crença está sendo instalada, né? O ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. E quando você verbaliza alguma coisa, você é a primeira pessoa a ouvir o que você diz. E às vezes a gente não toma muito cuidado com o que a gente fala. E a gente acaba ouvindo isso, acaba entrando profundamente. E se instalam crenças dentro da gente de que homem não presta. E aí, sabe o que acontece quando você acredita, quando você tem essa crença de que o homem não presta instalado dentro de você? Imagina o seguinte, a tua cabeça, lá no mais profundo dela, chame do jeito que quiser, alguns chamam de subconsciente, por exemplo, alguns dão outros nomes, mas vamos ficar com o termo subconsciente. O seu subconsciente, ele é como se fosse o seu melhor amigo. E ele quer de todas as formas te proteger. E se você passar por mentirosa, por exemplo, não é legal, né? Concorda? Que uma pessoa que é um bom amigo não vai querer que você se passe por mentirosa. E ele vai fazer de tudo para provar que você não é mentirosa, que você, enfim, é uma pessoa verdadeira, íntegra, honesta e tudo mais. E aí quando você fala que homem não presta, se de repente passa um homem que presta pela sua frente, o teu subconsciente filtra isso. Ele nem faz ele nem deixa você prestar a atenção naquele homem que presta. E ele só atrai homens que não prestam. Por quê? Porque aí você vai estar falando a verdade. Porque se só existe homem que não presta, quando você fala que o homem não presta, você é uma pessoa que fala a verdade, você não é uma mentirosa. Então, cuidado com as suas crenças, porque você atrai. As nossas crenças são autorrealizáveis. Então, se você tem muito instalado dentro de você que homem não presta, só vai aparecer homem que não presta, porque o teu subconsciente vai filtrar todos aqueles outros que porventura prestam. Então, crenças pessoais também é algo que precisa ser melhorado. A gente precisa conhecer quais são as nossas crenças que talvez estão nos bloqueando de ir para cima. Estão deixando a gente limitados num nível que a gente não consegue mais. É como se fosse uma barreira que você força, mas a crença não deixa você ir. Então, crenças também são, enfim, fatores que a gente precisa combater, crenças limitantes, para que a gente construa essa fórmula que a gente está construindo aqui, essa fórmula do amor. Então, é muito interessante, é muito importante que essas pessoas comecem a trabalhar na sua própria autoconsciência. Então, como é que está o meu nível de atração? Poxa, não tá legal. A gente não tem mais tanta vontade de, sabe, de estar com ele, de estar perto, assim, sei lá, a gente fica meio distante. Como é que está a intimidade? Nossa, poxa, eu não me mostro vulnerável para ele, parece que eu tenho que... eu não posso me mostrar vulnerável, porque as experiências do passado, quando eu fui vulnerável, eu só quebrei a cara, então agora eu crio uma casca dura e enfim, eu não permito essa questão, esse nível de intimidade. Como está o comprometimento um com o outro? Como está o seu comprometimento em fazê-lo feliz? Como está o comprometimento dele ou dela de te fazer feliz também? Então, ter essa autoconsciência, né, trabalhar essa autoconsciência é outro fator muito importante dessa fórmula do amor. O que mais?
trabalhar uma comunicação eficaz. Eu disse na última live, se não me engano, há 2 dias atrás, sobre comunicação. Nós estávamos falando de outro assunto, mas nós esbarramos em comunicação. Comunicação é com certeza o principal fator de desentendimento entre casais. Quase todos os problemas que os casais possuem nascem de uma comunicação ineficaz. Eu vou trazer inclusive o mesmo exemplo da última live. Enfim, nós temos uma audiência rotativa, nem todo mundo que está aqui assistiu a última live. Se você esteve, a repetição é a chave, enfim, para o aprendizado. Aproveita a repetição para que isso entre profundamente. Imagine que quando a gente tem um problema na nossa vida, que esse problema tivesse um peso de 1 a 10. Se o problema for um problema tão bem bobinho, assim, vamos pensar num problema bem bobinho assim de casal. Ele deixou a toalha em cima da cama. Tá, isso irrita e tudo mais, mas concorda que não é o bicho de 7 cabeças, o mundo não vai acabar, não feriu o seu sentimento, não te agrediu verbalmente ou fisicamente, enfim, é um probleminha. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Então esse é um problema número 1, peso 1. E um problema peso 10 é um problema gravíssimo, aquela pessoa que ela te traiu e aí ela chegou bêbada em casa e te agrediu fisicamente. Nossa, é um problema que, enfim, corra. Se você tem um problema número 10 no seu relacionamento, saia dele imediatamente. Mas enfim, é só para vocês entenderem entre um problema pequenininho e um problema gigantesco, né? Então de 1 a 10. Imagina que você está com um problema 3 no seu relacionamento. Sei lá o que é um problema 3, o que aconteceu para ser um problema 3, mas você está com um problema 3, com peso 3. E aí você vai conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas como você não conhece um método de comunicação eficaz, você já chega para a pessoa comunicando de uma forma completamente errada, uma forma que desconecta. E aí quando você começa essa comunicação de uma forma errada, aquele seu problema que era peso 3, ele vira peso 6 ou 7, enfim, vamos colocar 6. Ele duplica o tamanho dele, só pelo fato de você ter comunicado da forma errada. Só da forma como você começou, talvez julgando, talvez acusando, talvez gritando. Aquilo que poderia ser resolvido, talvez mais facilmente, por ser 3, virou uma coisa gigantesca, porque agora é 6. Agora você, além de ter que discutir pelo problema que você tinha que discutir, você ainda vai ter que discutir pelo talvez a ira que você causou na outra pessoa, pela forma com que você comunicou e pela forma de que você se desconectou dela. Então quem domina uma forma eficaz de comunicação, em vez de duplicar o tamanho do problema, consegue até reduzir. Se você tivesse um método de comunicação eficaz, e a gente já fez lives falando sobre isso, e vou fazer mais lives falando sobre isso, porque esse assunto é muito importante, esse problema que era número 3 poderia ser reduzido talvez a um problema número 2, peso 2, só de você comunicar de forma eficaz. Sem julgamento, sem agressão, sem desconectar, conectando, criando empatia, deixando a outra pessoa saber como é que você se sente com relação àquela questão. Então é outro ponto, mais um ingrediente para essa fórmula do amor que nós estamos construindo. E para terminar, você precisa estar muito disposto, muito disposta a investir tempo e energia para fazer o relacionamento dar certo. Mais uma coisa que a gente já falou, mas eu vou falar. Existe uma diferença muito grande entre paixão e amor, entre amor e paixão. A paixão é aquele estado temporário do início de um relacionamento, onde o seu lobo pré-frontal ele fica até de certa forma inibido, você acaba por não perceber muitas coisas, enfim, muitas características, para não falar defeitos, do teu parceiro, da tua parceira. Parece que tudo é lindo naquele início do relacionamento, tudo é bonitinho. Ele deixa a toalha na cama no primeiro mês de relacionamento e você acha uma gracinha você ir lá e pegar a toalha e pendurar, como se você estivesse cuidando dele, ajudando e tudo mais. E a mesma toalha, 3 anos depois, vai ser motivo de briga, de discussão. Mas no início do relacionamento, na fase da paixão, a gente está num nível de demência mental temporária, né? O Pedro Calabrese gosta desse termo, né? Dessa demência temporal. E acontece isso. E aí, quando a paixão acaba, e ela vai acabar, porque a paixão, ela de certa forma nos deixa vulnerável, quando a nossa cabeça, enfim, ela entra nesse modo seletivo de não perceber algumas coisas, isso nos deixa vulnerável. E por isso ela não dura tanto tempo. Varia aí de algumas pessoas a 2 meses, algumas pessoas chegam até 2 anos, mas ela vai terminar. E é preciso que ela termine para começar o amor. E o amor é uma escolha, é uma construção. E para você construir, você vai ter que desprender tempo e energia. Às vezes vai ser desgastante. Às vezes você vai pensar em desistir. Às vezes você vai se questionar por
que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento? E é preciso, sabe? Quem quer realmente a fórmula do amor, talvez o ingrediente secreto, né? Geralmente os grandes chefes têm o ingrediente secreto para suas receitas. Talvez o ingrediente secreto para essa fórmula do amor seja tempo e energia, investir tempo e energia. Vai dar trabalho, vai ser trabalhoso mesmo. Vocês vão discutir às vezes várias vezes pelos mesmos motivos. O jeitão dele vai te irritar por anos. Vai ter uma série de questões. E se você não tiver tempo, a fim de investir tempo, saber que é uma construção e que vai, enfim, para que vocês cheguem no nível de um relacionamento mais maduro, que vale a pena ser vivido, vai demorar um tempo, você vai quebrar um pouco a cara, ele vai quebrar um pouco a cara também. Não acha que só ele é desafiante e você está sofrendo, você também é uma pessoa desafiante para ele ou para ela. Suportar você